Boa tarde, primeiramente. Desculpem o atraso, mas se vocês verem, foi a rotina das audiências mesmo hoje que a pauta foi um pouquinho mais longe. Processo 24.65398/2016 da 7ª Vara. Audiência das 16 horas do dia 11 de maio de 2017. As partes são Eliane Ajala da Silva e Expresso Queiroz Limitada. Traz alguma proposta de conciliação? Não há proposta? Ok. Ok. O senhor pretende ouvir a proposta? Gostaria de ouvir. Eu vou pedir para a senhora aguardar um momento lá fora, que eu vou ouvir a Eliane, ok? Dona Eliane, a senhora pode sentar aqui, por favor? Dona Eliane, durante o depoimento, vou pedir que olhe somente na minha direção e responda só as minhas perguntas. Talvez o advogado da empresa faça algumas perguntas à senhora. A senhora aguarde eu repassar ou autorizar que a senhora responda. Tá ok? A senhora trabalhou de quando a quando lá na Expresso Queiroz? Eu entrei dia 27 de outubro De que ano? de 2013, se eu não me engano, Certo, e saí em janeiro de 2016. certo. A senhora fazia o que lá? Eu era cobradora. Cobradora. Qual que é o nome do ingresso? É 2013 ou 2012? 2012. 2012? 2012. A janeiro de 2016, como cobradora. Isso. Como que era o seu esquema de trabalho lá? Eu tirava as passagens, guardava bagagem, verificava os ônibus antes de sair das garagens. As suas atribuições As minhas eram atribuições, essas, né? Então depois a gente tirava passagens, embarcava bagagens, fazia conferência nos ônibus. Pra ver se todos estavam com passagem. Ok. Conferência nos ônibus, todos estavam com passagem. E qual que era o seu horário de trabalho? A senhora trabalhava só no posto que chama? Na agência ou a senhora trabalhava Não, no eu ônibus? trabalhava na estrada. Certo. Era dentro do ônibus, Tá. na estrada. Aí depois a gente trabalhava no ônibus, vírgula, fazendo viagens junto com o motorista. Isso? Isso. Tá. E qual que era o seu horário de trabalho? Como que era o seu Olha, esquema de trabalho? Esquema de trabalho era... Cada dia era um horário. Certo. Digamos, de Campo Grande a Dourados, dava um intervalo de 10 horas de ida e volta. Certo. Já para Santa Mônica, que era assentamento, era um horário de 5 horas, mais ou menos, Tá. de ida e volta. Mas a senhora fazia como? Trabalhava de segunda a domingo, Não, era- de segunda a sexta, de segunda a sábado, como Então, que era é? 3 por 1. Trabalhava 3 dias e folgava um dia. Certo. Trabalhava em escala Em escala. de 3 por 1, vírgula, trabalhando 3 dias seguidos e folgando no outro. No seguinte, tá? No outro, senão vai ficar seguinte. Tá. E esses horários que a senhora... E qual que eram as rotas que a senhora fazia? Era Campo Grande até Dourados. Trabalhava nas rotas de Campo Grande a Dourados. E de Campo Grande a Santa Mônica. E Campo Grande a Santa Mônica. E a senhora morava onde? Jardim Los Angeles. Aqui em Campo Aqui Grande. em Campo Grande. Bom, durante todo o período trabalhado, residiu em Campo Grande. Esses horários que vocês trabalhavam, a senhora me falou que eles eram variados. Cada dia iniciava a jornada num dia? Como que era isso? Era um horário diferente, cada dia era um horário. Certo. Vamos supor,
Eu fazia o Patagônia na parte da manhã, aí a gente voltava por volta de 11, 11h30 da manhã, aí ia só no outro dia, 5h20 da manhã. Certo. Tinha horários variados de início da jornada, de início e término da jornada. E esses horários vocês batiam o ponto? Como é que era? Para Dourados, a gente batia ponto na hora de saída e quando chegava lá. E quando a gente saía de lá e quando chegava em Campo Grande. Certo. Ponto. Quando fazia a rota Campo Grande, Dourados, vírgula, registrava no espelho de ponto os horários de saída dos ônibus e chegada. Ponto. Aí esse intervalo que ficava aí entre o horário que chegava lá e o horário que saía de volta para cá, vocês faziam o quê? Era horário de intervalo para almoço? O que era? Assim que chegando em Dourados, a gente praticamente tinha um intervalo de 20 minutos a 30 certo. minutos, até chegar o outro ônibus e a gente poder voltar. Certo. E aí esse tempo que era registrado no ponto? A gente chegava lá e batia o ponto. Uhum. Aí tinha o horário para bater o ponto para poder voltar. Certo. Aí a gente ficava lá descansando de 20 a meia hora mais ou menos. Certo. Então, entre as duas viagens era horário de descanso. Era o horário de descanso. Certo. Entre as duas viagens era o horário de descanso, vírgula, registrando o ponto quando chegavam e quando saíam da cidade. Isso? Isso. Tá. E realmente ficava descansando nesse tempo lá. Ficava. Certo. Tá. Bom, descanso, aí você coloca aqui realmente usufruído. Tá. E quando ia pro assentamento, também era assim? Não, era bate e volta. Bate e volta. A gente chegava no ponto final, E lá na voltava. Santa Mônica, Certo. e já voltava. Lá não tinha como bater ponto. Aí não batia tem. o ponto só Aí que batia só na batia garagem, no horário que entrava e no horário que chegava aqui Isso. na garagem. Uhum. Campo Grande, Santa Mônica? Isso, Santa Mônica. É assentamento? É tipo um assentamento lá. Santa Mônica, como que chama assentamento? Assentamento Santa Mônica, Patagônia. Patagônia. Santa Mônica, aí você coloca traço, assentamento Patagônia. Vírgula, não fazia intervalo, registrando, fazia intervalo, vírgula, pois o ônibus fazia bate e volta, vírgula, registrando seus horários na saída e no retorno em Campo Grande. Isso? Isso. Tá. Isso tudo demorava quanto tempo, mais ou menos? A senhora falou que começava a trabalhar que horas? A gente saía... Umas 5 horas? Patagônia, sentido da Patagônia, a gente saía da garagem umas 6h20 e retornava umas 11, 11h30 mais ou menos. Neste trecho, trabalhava das 6h20 às 11h30 Umas 11h30 mais ou menos. 11h30. Ok. Tá. E por que a senhora saiu de lá? Só antes da gente passar para essa parte, então os horários que a senhora trabalhava estavam lá no ponto mesmo? Tá. Todos os horários efetivamente trabalhados constavam nos espelhos de ponto.
Aí me conta, por que a senhora saiu de lá mesmo? Porque me deram justa causa, né? Deram justa causa por quê? Uma coisa que eu não tinha cometido. Tá, mas o que Por aconteceu? uma passagem. Certo. O dia que eu viajei foi um sábado. Eu ia fazer Patagônia. 15 horas. No sábado, eu levei a minha irmã. Como a minha irmã cuida da minha filha, ela estava com 8 meses, ela não paga passagem, porque ela vai no colo, né? Ela doida porque era assentamento, ela queria conhecer, tudo, eu falei, então vamos. Levei ela, cheguei na garagem, como sempre, aí a Marina, que é a portaria, que fica na portaria, que é ela que libera os ônibus. Ela, quando chega e quando sai os ônibus, ela verifica se está tudo ok para poder o ônibus sair da garagem. Falou, Marina, a minha irmã tá aí, ela vai comigo, vou tirar a passagem dela dentro do ônibus. Como sempre. Aí ela falou assim, não, tudo bem, beleza, tirou a passagem dentro do ônibus, não tem problema nenhum. Saímos normalmente, chegamos na rodoviária, embarcamos, pegamos o trecho, a gente começa a tirar passagem quando a gente sai da BR. Porque é passageiro, é tipo assim, é pinga-pinga, vai pegando, vai pegando, vai pegando. Quando a gente sai da BR, aí já entra na estrada de chão, aí já é onde entra no assentamento. Aí a partir daquele momento a gente vai tirando as passagens. Quando a gente saiu, o fiscal Rodrigo entrou, eu tava tirando as passagens. Ele entrou e falou tudo ok, eu falei tudo. Ó, Rodrigo, tô terminando de tirar as passagens, inclusive a minha irmã tá comigo, eu vou tirar a passagem dela. Falei, não, beleza, de boa, pode ficar tranquila aí, deixa que eu te dou uma mão aqui, eu ajudo a tirar a passagem. Inclusive a passagem da minha irmã, quem tirou foi o Rodrigo, o fiscal Rodrigo. Ele sempre ajudava a tirar a passagem, que ali é tumultuado, tipo assim, a passageira é muito lotada. Tem passageiro que vai em pé, às vezes, feriado, quando dá feriado alguma coisa, é 2 ônibus lotados. E você tem que dar conta de tirar as passagens dos 2 ônibus, sem deixar nenhum passageiro sem passagem. Tá, aí o que aconteceu? Aí o Rodrigo ajudou a senhora a tirar a passagem. Tá, aí quando a senhora voltou pra cá, o que aconteceu? Aí cheguei, bati meu ponto, fui embora tranquilamente. No dia seguinte, cheguei para trabalhar normal, aí tava um papelzinho me informando lá na portaria que era para mim subir lá na secretaria. Aí eu subi na secretaria, falei com a Melânia, falei, Melânia, o que aconteceu? Falei assim, não, porque tem um comunicado aqui, você foi mandado embora por justa causa. Eu falei, mas por que, Melânia? Falou assim, porque você levou a sua irmã sem passagem. Falei assim, não, negativo, a passagem está aqui. Inclusive quem tirou foi o Rodrigo. Assim que ele entrou dentro do ônibus, falou, Rodrigo, terminando de tirar as passagens. Inclusive tem a passagem da minha irmã. Ele, perfeitamente, falou, tudo bem, vou te dar uma mãozinha, vou te ajudar. Inclusive tirou até a passagem. Aí a senhora pagou essa passagem? Paguei a passagem. Tá, então vamos constar. Foi dispensada sob a alegação, foi dispensada por justa causa, desculpa. Foi dispensada por justa causa sob a alegação de que transportou sua irmã em uma viagem para o assentamento, vírgula, sem que houvesse emitido a passagem correspondente. 10. Contudo, tal fato não é verdadeiro, vírgula, pois no dia do ocorrido comunicou a fiscal na saída da garagem. Como é o nome dela? Marina, ela fica na portaria. Garagem, vírgula, senhora Marina, que emitiria a passagem dela, a passagem de sua irmã. Tão logo iniciassem o trecho, vírgula, exatamente como fazia com os demais passageiros. Normalmente, vírgula, como é uma linha
onde embarcam muitos passageiros no trecho, vírgula, os bilhetes são emitidos quando passam para a estrada de terra. Ponto. Quando estava emitindo os bilhetes, vírgula, o fiscal Rodrigo subiu ao ônibus e foi informado pela depoente que sua irmã estava entre os passageiros e que seria emitido o bilhete dela. Rodrigo não se opôs ao procedimento, vírgula, passando a auxiliar a depoente na emissão dos bilhetes, vírgula, tendo inclusive emitido a passagem da irmã da autora. Ponto. No outro dia, quando retornou ao serviço, foi informada que deveria comparecer à secretaria, vírgula, local onde foi comunicada de sua dispensa por justa causa, em razão de não ter pago a passagem de sua irmã, vírgula, o que não é verdade, pois houve o pagamento. Dona Eliane, esse procedimento de quando a gente vai levar alguém da família ou algum convidado da senhora no ônibus, qual que era a orientação da empresa? Não tinha orientação nenhuma. Se tivesse com passagem, tá, normal. Não havia orientação, não havia qualquer tipo de orientação da empresa para emissão de passagens de parentes ou convidados dos cobradores, vírgula, bastando que existisse a passagem emitida do passageiro. Dona Eliane, essas passagens para parentes, para filhos, para irmãos, elas eram emitidas com algum desconto? Quando a gente pegava na secretaria, comunicava o nosso chefe, a gente recebia metade das passagens. Certo. Quando era omitida por nós mesmo, era o preço normal da passagem. E nesse caso a senhora pagou como nisso? Nesse caso eu paguei a passagem normal, porque foi num sábado. Dia de sábado e domingo, feriado, geralmente a secretaria não está aberta. Certo. Ela foi tirada a passagem normal. Ok. Quando a passagem emitida
em prol dos parentes ou convidados dos cobradores é fornecida pela secretaria, há um desconto de 50% no valor da passagem. Ponto. Quando o próprio cobrador emite o bilhete, deve pagar o valor integral. Na situação mencionada, a depoente pagou o valor da passagem integral porque era um sábado e a secretaria estava fechada. Tá. Dona Eliane, a senhora alguma vez levou advertência da empresa, tomou alguma punição, alguma suspensão? Sim, já levei suspensão. Certo. Suspensão? Suspensão. Por quê? Por não bater ponto, Certo. porque eu cheguei atrasada. Certo. Liguei pro meu chefe, Tunico, e eu falei, Tunico, não vou conseguir chegar a tempo na garagem para bater o ponto. Certo. Ele falou, não, tudo bem, vai direto para rodoviária. Tá. Foi o que eu fiz, eu fui direto para rodoviária. Tá. Porque quando acontecesse alguma coisa que poderia atrasar, eles mesmos falavam que o certo era ligar para eles comunicar. Tá. A depoente já recebeu suspensão da empresa em razão de atrasos no serviço, atrasos na entrada do serviço. Tá. Uma vez só, dona Eliane? Isso ocorreu uma vez só. Uma única vez. Uma única vez. Tá. A senhora tomou alguma falta? Já teve suspensão por falta ao serviço também? Teve uma falta quando eu estava grávida, que eu não passei Certo. mal e não consegui se comunicar com o meu chefe e eu não fui trabalhar. Tá. Também recebeu uma suspensão por falta injustificada ao serviço quando estava gestante. Doutor, o senhor tem alguma pergunta? Eu tenho sim, senhor. Os passageiros que saíam de Campo Grande, eles compravam a passagem na rodoviária ou ela era emitida no ônibus já em movimento? Sim. Tinha as passagens que já eram compradas da rodoviária e as passagens que a gente pegava passageiro na estrada, que eram emitidas por nós. Tá, mas o que o pessoal saía de Campo Grande tinha que sair da rodoviária. Da rodoviária, quando saísse da rodoviária, as passagens eram emitidas da rodoviária. Ou da rodoviária ou da garagem. Ou da rodoviária ou da garagem. Quando os passageiros saíam de Campo Grande, vírgula, da rodoviária ou da garagem, vírgula, as passagens deveriam ser emitidas nestes locais, vírgula, sendo emitidas durante a viagem apenas dos passageiros que embarcavam no trajeto. Doutor? Nesse dia em que ela foi flagrada com familiares no ônibus, a abordagem do fiscal Rodrigo foi no caminho de ida para o assentamento ou no caminho de volta do assentamento para Campo Grande? Ele já pegou no caminho de ida. Ele pegou no meio da estrada, A saindo de Campo Grande.
pelo fiscal Rodrigo ocorreu no caminho de ida para o assentamento. Esse fato em relação ao familiar dela se deu no dia 23. Nos autos também tem um relatório do dia 20. Nessa outra, que foi o dia em que foi relatado um conflito dela com uma passageira por causa de etiquetar bagagem. Nesse dia 20, houve alguma anotação do fiscal também em relação à irregularidade na emissão de passagem? Teve, a senhora sabe dizer se teve? Não, não teve um conflito. Teve uma senhora que ela embarcou na estrada com uma bagagem e que, como ali fica difícil o acesso ao ônibus ao ônibus, não tem acostamento para coisar. Eu entrei, coloquei a bagagem dela no primeiro bagageiro e falei, ó, senhora, quando chegar na primeira parada, eu desço e coloco a etiqueta na sua bagagem, que não tem como perder porque só tem a sua bagagem aqui. E aqui o acesso é muito difícil os parar, então a gente tem que ser rápido. Beleza, ela subiu, logo em seguida entrou o fiscal Rodrigo, e aí ela pegou e questionou ele, falou, olha, a menina não colocou o tique de bagagem na minha bagagem. Ele veio, Eliane, a passageira reclamou, aí eu expliquei para ele, falei, não, Rodrigo, que ela pegou ali na estrada, não tinha acostamento, para o ônibus encostar, era muito arriscado ali. Eu falei para ela que eu, assim que chegasse na próxima rodoviária, eu já colocava o tique na bagaginha dela, porque não tem como confundir. Porque só é uma mala e só tinha a mala dela no primeiro bagageiro, não tinha outras malas. Tá, mas então teve esse não teve fato, discussão, não. assim, mas ele fez o relatório do que aconteceu. Não, ele não chegou a fazer relatório. Ok. A questão desse dia mesmo, eu queria saber só se teve também alguma anotação referente à irregularidade de emissão de passagem. Tá. Nem tanto quanto essa questão da passagem. Teve alguma situação com relação à emissão? Tá. No mesmo dia, não houve, coloca assim, não houve qualquer irregularidade com relação à emissão de passagens. No mesmo dia em que a reclamante teve um atrito com uma passageira por etiquetagem de bagagem. Isso, né? Não teve atrito, não teve discussão nem nada. Certo. Tá. Desculpa, tira o atrito então. Reclamante não etiquetou a bagagem de uma passageira devido ao local, devido a ser de risco, coloca assim, devido a ser de risco o local onde ela embarcou e por não existir possibilidade de perda da mala, vírgula, uma vez que não existiam outras bagagens no local. A senhora nunca tomou advertência ou suspensão por questão de emissão de passagem? Não. Certo, nunca tomou advertências. Tem mais alguma pergunta? Não, isso. A senhora pode sentar ali, por favor? Chama a proposta da empresa. Senhora Melânia, sala de audiências da 7ª Vara. Aqui, dona Melânia, a senhora pode sentar aqui, por favor?
Durante o depoimento, vou pedir para a senhora olhar só na minha direção e relatar os fatos como sabe, como viu. Talvez o advogado faça algumas perguntas à senhora, a senhora aguarde eu repassar ou reformular a pergunta para que a senhora responda, mas sempre olhando na minha direção, tá ok? A senhora trabalha desde quando lá na Expresso Queiroz? Fevereiro de 2000. Trabalha para reclamada desde fevereiro de 2000. Em qual setor que a senhora trabalha? Departamento pessoal. Tá. A senhora sabe me informar por qual razão a Eliane foi dispensada? Foi justa causa, né? E foi por falta de falta ao trabalho, de normas no caso da empresa, né? Que ela não na realidade não contribuiu, né? Certo. Faltas ao trabalho e por Isso. descumprimento das regras da Isso. empresa. Tá. Tá, mas teve algum fato final, assim, que acarretou na dispensa dela, alguma coisa? Ou não? Não, grave, assim, fatos graves, não, foram mais mesmo as faltas, Foram né? acúmulos Isso, de um acúmulo de falta, acúmulo de 3. Não houve um fato grave a tal ponto para que o contrato de emprego fosse encerrado por justa causa. Contudo, o acúmulo de faltas e descumprimento das regras acabaram por culminar em sua dispensa. Tá, mas o que foi o último episódio que aconteceu? A senhora sabe dizer? Olha, Sobe pra mim um pouquinho. foi relatórios dos fiscais, né? No caso dessas faltas, dessas, né? Certo. Tá. O acúmulo de faltas e os relatórios dos fiscais quanto aos descumprimentos das regras foi o que levou à dispensa da reclamante. A senhora sabe dizer se ela estava suspensa no momento que ela foi dispensada? Ela Não estava lembro. voltando de suspensão? Não lembro. Não se recorda se a reclamante estava retornando de suspensão quando foi dispensada. Essa informação era importante a gente saber. Ela tomou suspensão por esses dias antes dela ser dispensada? A senhora sabe dizer? Acredito que sim, até por ter levado a justa causa, né? Crê que a reclamante foi suspensa em dias próximos ao que foi dispensada, por justa causa. Ok, doutor, o senhor tem uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Se a depoente ela tem conhecimento se existia algum normativo que proibisse a venda de passagens para parentes de funcionários? A senhora sabe dizer? Sei. A passagem para parente é com 50%, ela consegue, no caso, eu consigo para um parente meu com 50% somente. Não é liberado Certo. o transporte, no caso de parente, não. Mas há alguma regra para tirar isso? Como que funciona? Sim, no caso, eu consigo na própria empresa, no caso, para levar meu parente, eu vou até lá e solicito a diretoria ou a quem emite a passagem com Certo. 50%. Ela mesma pode emitir com 50%? Não, ela não pode, ela Certo. tem que pedir autorização, no caso. Certo. A reclamante, os trabalhadores da empresa
podem emitir passagens para seus parentes com 50% de desconto, vírgula. Mediante autorização fornecida pelo setor responsável. Ponto. Os próprios cobradores não podem emitir passagens com descontos para seus parentes. Mais alguma, doutor? Mais uma. Eventualmente, caso algum parente de funcionário quisesse viajar e não houvesse tempo de falar com esse diretor, o funcionário poderia emitir essa passagem a preço normal para o parente? Nesse caso, há os encarregados que se responsabilizam para liberar. Não, mas ele aí é sem o desconto, por preço normal, assim. Sim, aí sim, é como Sim. se fosse um passageiro normal. Certo. Caso os empregados não conseguissem a autorização por falta de tempo, vírgula, poderiam emitir as passagens a seus parentes com o preço normal. Eu queria que a senhora me explicasse uma situação aqui de um documento que tem nos autos, esse documento, e me diga o que aconteceu. Consta aqui um aviso de suspensão no dia 25 de janeiro de 2016, porque ela fez alguma coisa no dia 19 e por não emitir passagem no dia 23 na linha Patagônia. Aí ela tomou a suspensão no dia 26 e no dia 27 do 1, certo? Aí, no dia 28, que foi no domingo, ela trabalhou ou ela folgou? A senhora sabe dizer? Não sei. Não sabe informar, consta, confrontada com o documento, coloca ID 54 B9 BCD que consta com suspensão da reclamante nos dias 26 e 27 de janeiro de 2016. A depoente não soube informar se a reclamante trabalhou no dia 28 de janeiro de 2016 e ela foi dispensada no dia 29 de janeiro de 2016. Isso? Isso. Ok. É, 29 de janeiro de 2016. Só para eu entender aqui na defesa. Doutor, o senhor tem alguma pergunta? Tem. Partindo desse exemplo, de um exemplo. Passageiro saindo aqui de Campo Grande para Dourados. Eventualmente, por algum motivo ele não comprasse essa passagem na bilheteria, ele poderia comprar ali na hora do embarque? Doutor, acho que essa tá prejudicada até diante do depoimento Tá, né? dela, né? Já ficou em controvérsia essa. Só mais um. Ela sabe dizer quem que é Pedro Henrique? A senhora sabe dizer quem é Pedro Henrique? Pedro Henrique? No momento, não. Não. E o Rodrigo? Rodrigo. Rodrigo sei. Quem é Rodrigo? Fiscal da empresa? Fiscal.
Ok. Sem mais. A senhora pode sentar lá. O senhor tem testemunhas, doutor? Sim, sim. Quem que o senhor pretende ouvir? O Rodrigo, fiscal, Certo. o Donizete, que é o motorista que estava no ônibus nas datas dos episódios, Uhum. e basicamente são eles, são os dois que eu vou ver. Tá. O senhor tem testemunhas, doutor? Excelência, eu teria da jornada que restou prejudicada e teria em relação a uma situação desse episódio também. Tá. Vamos ouvir o Rodrigo, então, né? Isso. Exatamente, tá? Vamos ouvir o Rodrigo, que ele tá diretamente... Testemunha Rodrigo, sala de audiências da 7ª Vara. Seu Rodrigo, o senhor pode sentar aqui, por favor? Tá portando documentos? Sim, Entregue para ela. Qual o seu estado civil, senhor? casado. Casado? Profissão do senhor? Fiscal. Endereço do senhor, Avenida das Roseiras. avenida, Roseiras. 1613. Jardim Lebrão. qual que é o número? 1613. Rodrigo, durante o depoimento eu vou pedir que olhe somente na minha direção e responda só as minhas perguntas. Talvez os advogados façam algumas perguntas ao senhor. O senhor aguarde eu repassar, autorizar que o senhor responda, tá ok? O senhor tem algum parentesco com alguém da empresa? Alguém que é chefe, gerente lá na Queiroz? Não. Não? Tem algum grau de parentesco algum com a dona Eliane? Não. Teve algum problema com ela, pessoal? Discutiram alguma coisa? Foi prometido alguma vantagem para o senhor depor aqui? Não. Bom, está aqui para colaborar como testemunha da Justiça do Trabalho. Tem a obrigação de falar a verdade no seu depoimento, porque se mentir e nós viermos a descobrir, vai responder por um crime de falso testemunho. Tá? Então peço que narre os fatos como sabe, como viu. Se não vi, não vi. Se não sei, não sei, que não se complica. Tá bom? O senhor trabalha desde quando lá na Queiroz? Desde 2012. Trabalha para reclamada desde 2012 como fiscal. Isso. Tá. Sabe me dizer por que a Eliane foi dispensada? Não exatamente, né? Porque eu só fiquei sabendo que ela foi dispensada. Tá. Não sabe precisar exatamente por qual razão a autora foi dispensada. Tá. Ela tinha, o senhor sabe se ela tinha muitas suspensões, muitas advertências? Não. Não sabe informar se a autora tinha recebido diversas advertências disciplinares ou se havia sido suspensa do trabalho. O senhor teve algum incidente que o senhor presenciou, que o senhor relatou, relacionado com problema de falta de emissão de passagens por ela, de bilhetes, alguma situação? Já. Já? O que aconteceu?
Eu já peguei, tipo assim, o serviço da fiscalização a gente pega diariamente os carros, né? Uhum. Então uma vez eu peguei o carro dela, já tinha passagem sem destacar, ou aí eu ia, destacava, conversava com ela, e teve um dia que eu eu bordei o ônibus dela, e ela estava dentro do ônibus, e aí eu fazendo a checagem, foi encontrado um passageiro sem passagem. Certo. Que era a irmã dela, Certo. né? E aí eu tive que fazer o meu trabalho, fiz o relatório e mandei para a empresa. Certo. Então, mas antes não era sem passagem, era sem destacar a passagem? Sem destacar a passagem. O passageiro estava lá, mas não estava sem destacar a passagem. Já chegou, eu não sei exatamente a data, assim, de não fiscalizar o carro, entrar lá, fazer todo o check-up e eu chegar no cobrador, não só ela, mas os outros, falar, tem um passageiro que entrou ali e esqueceu sem passagem, vai lá e tira. Uhum. Aí dava a gente fala, uma orientação, né? Certo. Verbal, Tá. mas não passava para frente. Certo. Em algumas situações em que fiscalizou os carros em que a autora trabalhava, vírgula, constatou terem sido emitidas passagens, mas sem que fossem destacadas para entregar ao passageiro. Vírgula, o que configura uma infração às regras da empresa. Teve ocasião, em uma ocasião, que encontrou uma passageira sem a passagem emitida no ônibus que a autora atuava como fiscal. Como cobradora. Ponto. A passageira era a irmã da depoente. Tá, a irmã da depoente. Ponto. Quando o senhor constatou isso, o que foi feito? Eu tirei a passagem. Certo. E em vermelho, né, que é o caneta de fiscalização, recolhi, dei o comprovante de passagem para a irmã dela e fiz o relatório e mandei para a empresa. Certo. Tá. 6. E a menina pagou a passagem, elas pagaram a passagem? Não, aí ela pagou, né? A cobradora pagou. Pagou. Que ela acerta lá. Certo. Diante de tal situação, o depoente, a irmã da depoente, não, desculpa, a irmã da reclamante lá em cima, tá? O passageiro era a irmã da reclamante. Tá. Diante de tal situação, emitiu a passagem com a caneta vermelha, vírgula, que indica ter sido emitida pela fiscalização, isso, vírgula, e entregou o bilhete para a passageira. Ponto. A reclamante pagou essa passagem na hora de fazer o acerto
das passagens vendidas. Bom, fez um relatório repassando para a empresa o ocorrido. Mais alguma? É permitido que os passageiros embarquem na garagem da empresa ou só na rodoviária? O senhor sabe informar se é permitido que o passageiro saia lá da garagem ou só da rodoviária? Só da rodoviária. Só é permitido que os passageiros embarquem na rodoviária e na estrada, não na garagem da empresa. Pois não. O passageiro que sai da rodoviária, ele já sai com a passagem emitida ou pode ser emitida depois que o ônibus já estiver na estrada? Sim. O passageiro que compra o bilhete na rodoviária, ele tem que sair com o bilhete já preenchido. Certo. Se o cobrador ele não pode tirar a passagem, porque já tem a rodoviária para Certo. vender, porque paga taxas e aí contribuição para a rodoviária, não tem rodoviária. Ponto. Somente os passageiros que embarcam no trajeto é que têm as passagens emitidas pelo cobrador. É permitido que o passageiro passe para o salão do ônibus antes de estar com a passagem ou essa passagem tem que ser emitida, tem que ser entregue para ele logo que ele entra no ônibus? Então, quando o passageiro é pego na estrada, fora do período urbano, ele entra, senta e o cobrador vai atender ele já quando ele está sentado, porque o ônibus está em movimento, né? Certo. Então, As o cobrador vai até passagens ele. emitidas durante o trajeto são tiradas e entregues ao passageiro quando ele já se encontra sentado, vírgula, uma vez que o ônibus está em movimento. No dia 20 de janeiro, alguma passageira fez reclamação da testemunha sobre a questão da passagem? Teve alguma situação Sobre bagagem, desculpa. de bagagem, reclamação de passageiro para o senhor com relação ao procedimento dela com bagagem? Olha, já teve, eu não recordo O dia. O dia certinho. Tá, foi a única ocorrência que teve nesse dia? De bagagem, mas foi resolvida, né? Tá. Tipo assim, eu e a cobradora já resolvemos ali no local, foi mais danos mesmo da mala. Certo. Foi nesse dia? Não, foi nesse dia não. Tá, mas além disso, teve alguma outra ocorrência depois nesse mesmo dia, com envolvimento de emissão de passagem, alguma coisa? Não. Nesse dia não. foi só foi essa Tá. das passagens. Tá, isso da bagagem. Só foi da bagagem. Tá. Não, perdão. Nesse dia do que nós estamos tratando da passageiro sem passagem, só foi do passageiro sem passagem. Não. Esse teve a reclamação com relação à bagagem. Sim. Nesse dia teve algum outro fato ou não? Não, só a discussão a respeito da bagagem. Não teve problemas com passagem nesse dia? Nesse dia. Tá. A passageira reclamou com o senhor do atendimento. Tá. Isso foi quando? Foi um pouco antes dela sair? Não, foi bastante tempo antes dela sair. Foi a única ocorrência assim mais séria que teve? Comigo, sim. Certo. Bastante tempo antes da reclamante ser dispensada, houve queixas de uma passageira com relação ao atendimento dispensado pela autora
no tratamento das bagagens. Ponto. Neste dia, não houve outras intercorrências relacionadas à emissão de passagens. Excelência, uma última pergunta. A testemunha já recebeu alguma reclamação dos colegas de trabalho, da reclamante, sobre ela dormir no horário de trabalho? Posso responder? Sim. Sim, já. Os motoristas até já falaram e falavam que era para pegar o ônibus dela no trajeto tal, porque ela problemas ou com algum problema pessoal que tinha um pouco de sono Certo. e entrava com o ônibus para dormir. Sabe dizer o nome dos motoristas? Olha, o motorista Valdemir, Certo. o motorista Donizete, E quem mais? só, isso que eu recordo assim. Reclamaram que a autora dormia durante seu horário de trabalho nas viagens que realizava. Sem mais, Arthur? Tem mais? Excelência, nesse mesmo sentido do assunto último abordado, essa reclamação se deu no período de gestação da obreira? Foi durante a gestação dela? Como assim, gestação? Quando ela estava Gravidez? grávida? Quando que ela dormia ou não? Não foi depois que ela ganhou o neném. Tá. As reclamações mencionadas no item anterior foram realizadas em período após a gestação da autora. Pergunta. Pode acontecer de o fiscal, dependendo da demanda, ele ajudar a cobradora a emitir passagem? Sim, no Patagônia e no Saporã, Sapucaia, o fiscal ajuda por causa muito, né? Então é muito passageiro e os passageiros começam a descer rapidamente, né? Então, muitas vezes quando é 2 ônibus ou 1 ônibus, a gente então ajuda. Nesse dia aí, vocês deram, o senhor deu ajuda para ela? Não, porque o ônibus estava vazio. Certo, emitir passagens. Vírgula, não sendo o que ocorreu na data em que encontrou a irmã da passageira, da irmã da reclamante no ônibus, vírgula, pois estava vazia. Ok. Mais algum? Nesse dia, o depoente diz que foi pego essa parente sem a passagem. Era o percurso de ida ou de volta? Senhor De sabe? ida. Tá. Aí eu tirei ida e volta, né? Porque eu dei a Certo. volta. Certo. Percurso de ida, vírgula, tendo sido tirada as passagens de ida e volta da autora. Mais uma, excelência. O passageiro em embarque em Campo Grande, exemplo, indo para Dourados, eventualmente o atraso desse passageiro é lhe permitido tirar essa passagem ali na hora do embarque? Sem passar pelo guichê, ali no momento, pode?
O senhor entendeu a pergunta? Entendi. Pode. É que na rodoviária ela tem sistema de catraca. Né? Então só passa com o bilhete ali para liberar a catraca, porque automaticamente já pagou a taxa de embarque. E a taxa de embarque não é da empresa, é da rodoviária. Então dificilmente eles deixam passar. Certo. Dificilmente, em caso de atraso do passageiro que embarca na rodoviária, ocorre a emissão do bilhete pelo cobrador, uma vez que há necessidade do pagamento das taxas de embarque para a rodoviária. Pronto, doutor. O senhor pode sentar lá no fundo, fazendo um favor? O senhor pretende ver o teu testemunho? Os motoristas que estavam nessas duas viagens. O senhor Donizete. Se você assistir interessante também, tem uma outra testemunha, é o funcionário que cuida da parte operacional da empresa, um dos funcionários que estão na parte operacional, e foi ele quem fez aquelas solicitações das suspensões. Então, se você assistir, é interessante esclarecer aquela questão das datas, está à disposição também para o senhor. O senhor pretende ouvir quem? Eu vou encerrar. O motorista, o Donizete. Tá. Donizete. Isso. E o senhor? O senhor não vai constar? O quê? O senhor não iria ouvir como contraprova, alguma coisa? Na verdade, a testemunha que eu tenho ali seria mais relacionada à jornada, entendeu? Certo. No ato da... Testemunha Donizete do quê? É motorista. Sabe o nome completo dele? Não. Chama o seu Donizete, por favor. Testemunha Donizete, sala de audiências da 7ª Vara. Qual que era o objetivo, doutor? Ele estava nessas... Ele estava tanto no dia 20 quanto no dia 23. Tudo bem? Um documento de identidade. A réplica de ouvir a testemunha. Seu Donizete, o senhor é casado, solteiro? Casado já. Casado. Umas quantas vezes já. Disposição, hein? Eu fazer o quê? Disse que o cara que casa mais uma vez, ele é a constatação do triunfo é a vitória da persistência sobre a experiência, né? Assim dizem. Seu Donizete, durante o depoimento vou pedir que o senhor olhe somente na minha direção, responda só as minhas perguntas. O senhor é motorista, né? Motorista. Qual que é o seu endereço? É Rua Avalon, 137, bairro Tiradentes. Rua Avalon, número 137, bairro Tiradentes. O senhor tem algum parente que trabalha lá na gerência da empresa, Não, que é não chefe? tenho, não. Não? Nada. Teve algum problema com a Eliane, senhor? Eu trabalhei com ela desde que quando eu entrei, eu era na carga, né? E trabalhei com ela, acho que 3 vezes com ela, né? 3 vezes? 3 vezes durante Tá. E foi prometido alguma vantagem para o senhor depor aqui? Não, não foi nada. Não? Bom, está aqui para colaborar como testemunha da Justiça do Trabalho, tem a obrigação de falar a verdade. Porque se o senhor mentir ou vier a descobrir, vai responder por um crime de falso testemunho. Então conte os fatos como sabe, quando viu, se não vi, não vi, se não sei, não sei, se sei porque me contaram, sei porque me contaram, tá bom? O senhor trabalha lá desde quando? Eu fui de agosto já vai para 2 anos que eu vou lá, de agosto de 2015, né? Trabalha para reclamada desde agosto de 2015, tendo realizado apenas 3 viagens Que eu era da carga do caminhão, depois que eu passei pro ônibus, né? com a depoente. Autor, isso mesmo, tradução simultânea. Aí me diga uma coisa. Mas, o escritório está fechando, eu posso enviar uma mensagem aqui? Claro. Até porque o senhor não vai ouvir testemunhas mais, né? O senhor me diga uma coisa, nessas viagens que o senhor teve com ela, o senhor presenciou alguma situação que tenha gerado uma
uma situação que o fiscal tenha que ter atuado, tenha que ter registrado? Teve na primeira vez não, de 2 vezes teve. O que aconteceu? Que ela saiu daqui, ela entrou pro salão e ficou dormindo dentro. E aí, no caminho embarcou o passageiro, e desceu o passageiro, ela não foi tirar passagem, né? Teve lá um lugar que o passageiro foi descer e perguntou cadê a cobrador? Foi, tá aí dentro. Aí eu tive que acordar ela e... Certo. Que o autor estava dormindo. Aí não sei se ela tirou a passagem já, depois o fiscal pegou na volta e ela discutiu com o fiscal, né? E teve um problema de uma sorte também, negócio de umas malas lá, que ela quis colocar os tickets, aí depois a pessoa ficou reclamando, o fiscal estava dentro, ainda o fiscal comigo, nós colocamos os tickets da bagagem, né? E ela veio brava, né? Porque disse que lá no bagageiro quem mandava ela, né? Ela falava assim, de mim está lá no bagageiro, né? E essa passageira ficou brava porque estava sem o ticket. Porque ela estava com um monte de mala, devia ter, acho que 7 malas lá, então tinha que etiquetar, né? Porque senão se extraviasse as malas. Do que reclamou para o fiscal e para o motorista. Tá. Foi só esses 2 dias que o senhor... Foi o segundo. Aí no terceiro eu fui fazer o Patagônia, ela levou uma irmã dela sem passagem, e o fiscal embarcou lá no caminho lá e pegou, né? E mais umas passagens lá, que eu não sei que vai estar as passagens erradas, né? Então, nesse mesmo dia que ela não tirou as passagens ali que ela estava dormindo... Aí aconteceu esse negócio da mulher das malas na volta. Foi na ida e na volta que aconteceu isso, né? Que é o trajeto de Campo Grande aos Dourados, né? Certo. Na terceira viagem... Foi ali do Patagônia, né? Que fez... E aqui de uma grande, um assentamento tem que ir para baixo. Com a autora, no trecho para o assentamento Patagônia, vírgula, uma irmã da autora de carona, né? estava de carona no ônibus sem emissão das passagens. Quem que descobriu isso? O fiscal foi que abordou lá no caminho, lá chegando numa serra lá. Certo. Sobe um pouquinho para mim. Passagens, tendo sido o fato descoberto pelo fiscal, aí ele emitiu e ela pagou as passagens. Eu não sei o que fez, que ele pegou e ele veio com, aí achou mais outras passagens que estavam erradas, não sei como é que estavam os itinerários lá, e aí eles começaram a discutir, né? E não sei o que resolveu. Pelo fiscal, vírgula, não sabendo dizer qual foi a conclusão eu não perguntei qual o motivo deste episódio. Ponto. Ponto. Apenas viu o fiscal e a reclamante. O fiscal era o Rodrigo? Era o Rodrigo. O fiscal Rodrigo e a reclamante discutindo. Porque também tinham outras passagens com algum problema. Foi só isso que você... Só foi isso, que a última vez aí, eu não trabalhei mais pra ela, porque seguida foi demitido, né? Sabe que depois desse episódio a reclamante foi demitida. Foi por isso que ela saiu, então. Que aí parece que ela trabalhou mais uns dias aí, não sei se ela achou que pegaram aí depois, né? Porque comigo
Só foi assim. Pelo que sabe, coloca ali. Não, em cima. Pelo que sabe, depois desse episódio, a reclamante foi demitida. Vírgula. Não sabe se trabalhou mais um dia ou se existem outros fatos que acarretaram na dispensa. Mais algum? Tem mais algum? Excelência, no dia desse episódio da passagem, a testemunha sabe precisar se o ônibus estava cheio? Sabe dizer se estava cheio esse ônibus ou não? Tinha bastante, aqueles assentamentos ali, era bastante gente, né? No dia dos episódios mencionados, os ônibus estavam bem cheios. O ônibus estava bem cheio. O episódio das malas foi no trecho assentamento Patagônia? Não. De Rio Brilhante e Campo Grande. Certo. O episódio das malas ocorreu no Ficou trecho. bem cheio. Ela já corrige. Trecho, Campo Grande e Dourado? Rio Brilhante e Campo Grande. Se o depoente sabe precisar qual trecho foi que essa suposta passageira adentrou ao ônibus? Ela ia lembrar de Coisa Dourado, mas a confusão quando eu ouvi já foi em Rio Brilhante, né? Certo. Rio Brilhante e Campo Grande, vírgula. Recordando-se que a passageira embarcou em Dourados. Sem mais? O senhor pode sentar lá no fundo, por favor? Sentença no dia 1º de junho